E aí os grandes mitos, né? Vamos falar sobre eles. Então, agora que vocês já têm uma base, vamos entender um pouquinho esses mitos, se são verdade ou não. O bebê está pronto para o desfraude aos 2 anos. Isso é o que mais falam por aí, né? Por que eu coloquei aqui como mito, tá? É um mito isso, porque não é a data do calendário que deve definir o momento do desfraude. Gente, eu vejo muito isso. Às vezes a mãe, antes dos 2 anos, ai não, porque 1 ano e meio já está madura, já quer desfraudar. Claro, tem crianças que vão dar os sinais, que vão ser mais precoces no seu desenvolvimento e que talvez estejam realmente prontas, tá? Mas, assim, a gente não perde nada também com esperar até os 2 anos, esperar essa criança estar um pouquinho mais pronta ainda, sabe? Um pouquinho mais madura. Por exemplo, assim, ó, a criança neurologicamente está pronta para a alfabetização a partir dos 6 anos, tá? Não significa que ela precisa se alfabetizar aos 6 anos. Se ela se alfabetizar aos 7, ela vai estar mais pronta ainda, mais madura ainda. Então, ela também não perde nada se alfabetizando aos 7 anos. Ela não vai estar atrasada. Ao contrário, ela vai estar mais pronta, ainda mais madura e talvez aprenda mais rápido, assimile melhor, né? Tenha menos dificuldades, enfim. O desfraude é a mesma coisa. Não é porque a criança às vezes está com 1 ano e meio que ela dá sinais que ela precisa desfraudar. A não sei que a criança esteja arrancando a fralda e sentando no pinico sozinha, né? Aí é diferente. Agora, se não, a gente pode já, ela está dando sinal, ela está madura, então já vamos começar esse processo de ensino, né, de treino, para a hora que ela fizer 2 aninhos, a gente tomar a decisão de tirar a fralda. Mas na grande maioria mesmo, tá? Crianças que desfraudam abaixo de 2 anos são raros, são exceções da exceção. A maioria vai estar pronta por volta dos 2 anos, assim, começa a ter esse amadurecimento, mas, gente, tudo é um processo, não é nada da noite para o dia, né? Com 2 anos e meio, vamos dizer que ela está mais ok, e com 3 anos, normalmente, ela já está realmente pronta, tá? Precisa esperar até 3 anos? Não. Mas você pode, a partir de 2 anos, começar a observar a sua criança, né? E vai, juntos, vocês vão vendo qual é esse time, qual é esse momento. Não precisa ser com 2, não precisa ser com 2 anos e meio, não precisa ser com 3. Aí, dentro dessa faixa etária, você vai avaliar a sua realidade, você vai avaliar a sua criança, você vai avaliar a sua disponibilidade. Por quê? No começo, você vai ter que estar disponível para limpar xixi que escapa, limpar cocô que escapa, conversar com a criança, estar ali, às vezes, no momento que ela começa a querer fazer e levar ela para o vaso, para você não perder essa oportunidade de ensinar para ela, olha, tá vindo o sinal, vamos lá, né? Então, você tem que estar, sei lá, mais disponível de férias ou no momento ali em que você pode estar mais atenta para ela, pelo menos por uma semana, 15 dias, né? Se não mais, porque tem processinhos de desfraude que demoram 1 mês, 2 meses. Então, vai depender também da sua rotina, de como está estruturada a sua vida, enfim. Tudo isso vai influenciar. Ou quem vai ser a pessoa que vai estar com essa criança, né, durante esse processo. Se vai ter viagem no meio do caminho, é melhor não fazer. Se vai vir festas de fim de ano que você vai para casa das pessoas, é melhor esperar, sabe? Então, é importante a gente avaliar essa questão rotineira também e pegar um momento mais tranquilo, que vocês estão dentro ali da rotina, do dia a dia de vocês, que não tem nenhum compromisso, né, que vai tirar todo mundo da rotina, para que a criança também consiga, como é que fala? Trazer para dentro da rotininha dela esse novo aprendizado, esse novo processinho, tá? Então, é um mito que a criança está pronta para o desfraude aos 2 anos. A partir dos 2 anos, ela começa a dar os primeiros sinais, o primeiro amadurecimento acontece, né, a partir dos 2 anos, mas não que isso seja uma regra, tá? Mito 2. Após iniciar o processo de desfraude, não volte mais atrás. Isso é controverso, é polêmico, gente. Quando eu escuto essa frase, ai, não pode mais voltar, começou, não pode mais. Eu fico pensando, gente, mas por que a gente tem que ser tão radical com as coisas? Se na vida tudo é um processo, por que a gente tem que ser tão radical? Então, vamos pensar que você começou a aprender a dirigir. Aí você está tendo dificuldades para dirigir. Você está com medo, está ansiosa, sei lá. Você está trabalhando muito, um momento da sua vida difícil, você não tem muito tempo para ir lá fazer as aulas. E aí você decide, não é o momento agora, eu vou parar daqui 2 meses, eu vou tirar férias, aí nas minhas férias eu volto a fazer autoescola. Então, assim, nada na vida precisa ser tão radical. Não é porque eu comecei a fazer que eu tenho que ir até o fim, doa quem doer, custe o que custar. Né? Ainda mais tratando de criança que está em processo de desenvolvimento, essas coisas precisam ser consideradas, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, nada é tão rígido que não possa ser repensado. Isso é para tudo, gente, não só para o desfraude, é para tudo, tá? Tudo pode ser repensado, todos os processos. Às vezes a gente está indo para um caminho, por exemplo, a gente está gritando demais com a nossa criança, a gente não está escutando a nossa criança, a gente, enfim, está sendo inadequado com ela também, e de repente você fala, não, eu preciso mudar, eu preciso repensar isso, e aí você vai, estuda, faz uma orientação, aprende sobre aquilo e faz diferente, está tudo bem, né? Então, assim, se você fez uma tentativa de desfraude, e você percebeu que a sua criança não está correspondendo à expectativa, claro que a sua expectativa também não pode ser muito alta, mas assim, se você percebe que ela está tendo muita dificuldade, que está sendo muito estressante para ela, que ela está tendo muita recusa, muita resistência, ou que por algum motivo você percebeu que ela ainda não está pronta, biologicamente falando, enfim,
tudo bem, vamos dar um passinho para trás, tá? O problema maior que eu vejo é você insistir numa coisa que não está sendo legal, tornar a experiência muito difícil para a criança, punitiva, e para ela, aí ela vai gerar um monte de aversividade, ir ao banheiro ela vai ser um estresse, né? Ela vai pegar um trauma daquilo, uma recusa com aquilo, e aí não vai ser saudável nem para a criança e nem para você. Vai promover um desgaste desnecessário, podendo, inclusive, no futuro próximo, ou às vezes a médio prazo, trazer grandes prejuízos, né? Como, por exemplo, a encoprésia é um deles, a enurese, né, que é o xixi, quando escapa o xixi, geralmente acontece à noite, escapa na cama, muito xixi, e uma série de outros problemas de baixa autoestima, de baixa estima, enfim, tudo aquilo ali que a gente já falou ali na frente, né, que pode ocasionar. Então, para que forçar a barra? Viu que não está dando certo? Dá um passinho para trás, recua, conversa com a criança, fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos treinar mais um pouquinho e daqui a pouco, quando você estiver pronto, a gente tenta de novo. Também não vai dizer para a criança que é sua culpa, que você não consegue, que você é incapaz. Cuidado também com as palavras que vai utilizar. Né? Mas fala assim, olha, eu acho que não é um bom momento agora, ainda dá friozinho, por exemplo, ou, né, enfim, a gente ainda precisa aprender algumas coisinhas antes de desfraldar, então vamos continuar com a fraldinha mais um pouco, que a gente vai aprendendo primeiro o que precisa ser feito, para depois a gente dar esse passinho, vamos guardar a calcinha, vamos guardar a cuequinha, para também não desestimular a criança ou ela não se sentir incapaz com isso, tá? Experiências pessoais, eu tive a primeira filha minha, ela estava com 2 anos e 4 meses, eu estava grávida de 7 meses da segunda, e eu quis porque quis desfraldar, não tinha experiência, assim, tinha muito menos conhecimento do que eu tenho hoje, né? Porque eu vou desfraldar, porque não, Deus o livre, eu ficar com 2 bebês de fralda, como que eu vou fazer? E aí eu pensava assim, ela vai ver, o neném vai nascer, vai ver que eu troco a fralda, ela não vai querer tirar a fralda dela, porque tem aquela questão de que a criança pode regredir quando chega um irmão, enfim. Eu forcei o desfraude. E foram 2 meses de muita luta. Ela se recusava, ela não queria, porque tinha toda essa questão emocional do bebê que estava chegando, que ela não queria disputar o espaço com essa criança, né, com esse novo bebê, com essa irmã. Então, assim, ela ia deixar de ser o meu bebê, ela não queria. Tinha tudo isso que eu, por ignorância, por desconhecimento, eu não considerei esses fatores emocionais. E aí, tá bom, foi lá, depois de 2 meses, quando eu estava prestes a ver a neném, ela começou aí, né, já está com 2 aninhos e meio, enfim. Ela tinha todos os fatores biológicos ok, a parte motora era tudo ok, mas a parte emocional ela não estava pronta para aquilo, não era o momento ainda, sabe? E aí forcei a barra, foi. Quando a Alice nasceu, passado ali uma semana, 10 dias ali daquela loucura inicial, que tinha muita gente junto, muita gente ajudando, quando a gente ficou só nós, ela começou a ter um comportamento mais desafiador, no sentido assim, toda vez que eu sentava para amamentar a Alice, colocava a Alice no peito, ela olhava para mim e falava assim, xixi. Se eu não corresse com ela no banheiro naquele minuto, ela fazia o xixi, o cocô ali onde ela estava e fazia olhando para mim ainda. Então, assim, qual que era o sinal? Ela queria dizer assim: você não vai cuidar desse bebê, você vai cuidar de mim agora. Eu quero a atenção. Então, me leva para o banheiro, senão eu vou fazer xixi aqui. Era isso que ela queria me dizer. E eu saquei. Eu entendi tudo naquele momento e eu percebi o grande erro que eu tinha cometido. Então, assim, foi difícil depois disso a gente conseguir manejar. Eu tive que parar de olhar para o processo da fralda, né, do desfraude, e olhar para os aspectos emocionais dela. Eu precisei cuidar das emoções dela primeiro, e isso naturalmente refletiu. Quando ela percebeu que ela não precisava mais, né, que ser o meu bebê, vamos dizer assim, que ela sempre ia ter o lugar dela, que ela estava conquistando agora um novo espaço de uma criança um pouco maior, e ela foi entendendo que o espacinho dela continuava o mesmo, o meu amor por ela continuava o mesmo, ela não precisava mais desse artifício, vamos dizer assim, para chamar a minha atenção. E aí ela começou a ir no banheiro sozinha. E a Alice, que foi a segunda, quando ela tinha 2 anos, ela era muito esperta, muito ligeira, junto com a escola, eu decidi tirar a fraldinha dela logo que ela fez 2 anos, e foi uma catástrofe. Ela não estava pronta realmente para isso. E aí, quando entrou as férias, ela fez aniversário em novembro, a gente tirou a fraldinha, em dezembro entrou as férias da escola, e aí foi aquele caos. Eu parei com tudo, voltei com a fralda em fevereiro, quando retornou às aulas, que daí tinha esse aporte da escola também. Aí, em uma semana, ela desfraldou. Ela também já estava mais madura, com 2 anos e 4 meses, e foi tudo mais tranquilo. Então, assim, é mito essa história de que você não pode voltar atrás, tá? Se for necessário, para tudo e volte atrás, sim, porque você não sabe quais são os aspectos que estão influenciando essa dificuldade. Se é fisiológico, se é motor, se é emocional, né? Se é falta de treino, de aprendizado. Então, vamos respeitar isso na criança, sabe? E é isso que é respeitar o tempo da criança. É perceber o que está impactando ela e, claro, tentar fazer as estimulações necessárias primeiro, o aprendizado, né? Ensinar o que é necessário, cuidar, às vezes, do emocional dela, se é alguma coisa que está influenciando, e depois voltar para esse passo, né? De desfraldar, tá bom? E, por fim, o terceiro e último mito: deve-se tirar a fralda da noite e do dia juntas de uma só vez, para não confundir a cabecinha da criança.
Isso é mito, tá? Não existe uma receita de bolo relacionada a isso. Tirar a fralda do dia e manter a fralda da noite não vai confundir a cabeça da criança, tá, gente? A criança, às vezes eu falo que a gente subestima a inteligência da criança. A gente acha que ela, não vai entender, vai fazer confusão. E eles estão lá dando 10 passos na frente da gente, tá? Então, essa decisão, ela depende de uma série de fatores a ser considerado. Você vai desfraldar tudo junto? Você vai desfraldar do dia primeiro, depois da noite? Porque muitas vezes a mãe tira a fralda do dia com uma certa facilidade e depois de vários meses vai tirar a fralda da noite. E tá tudo bem. Depende de como essa criança dorme, se ela dorme a noite inteira, se ela consegue, por exemplo, você tirou a fralda do dia. Aí ela começa a acordar de noite pedindo para fazer xixi, ou a fralda ainda amanhece molhada, tudo isso tem que ser considerado. Precisa ali de uns 15 dias, eu colocaria até mais, um mês de fralda seca à noite, para você pensar que, poxa, ela está conseguindo segurar. O que não significa que não vai ter escape, né? Quando você tirar essa fralda da noite, porque não é porque ficou um mês com a fralda seca que vai ficar com a fralda seca para sempre, ou que não vai escapar mais nenhum xixi, né? Então você tem que ir observando a sua criança. Às vezes ela tem um sono tão pesado que ela não consegue acordar e ela não consegue ainda segurar uma noite toda. Ok, se é uma criança que bebe muita água, especialmente no período da noite, dificilmente ela vai conseguir segurar tão cedo. Então, ela vai precisar de um amadurecimento maior para conseguir. Ela vai ter que estar lá próxima dos 4 anos, às vezes 3 anos, 3 anos e meio. Então, tudo depende. Você tem que observar a criança. E, às vezes, fazer um processo diurno é mais rápido, mais fácil e vai observando como que é o comportamento noturno dela para fazer depois o desfraude noturno. Às vezes, é mais tranquilo do que você fazer os dois de uma vez. Outras vezes, você começa a fazer o do dia e você já percebe a mudança na noite. Você já percebe a fralda seca, você já percebe que a criança às vezes te chama para poder fazer xixi quando ela não aguenta segurar a noite toda. Então, tudo isso já vai te dando sinal de que dá para tirar as duas ao mesmo tempo, tá indo ok. Beleza, vamos tentar. Não deu certo? Lembra lá do segundo item, né? Do segundo mito, volta para trás, tá? Desde que os processos sejam conduzidos respeitando essas questões da criança, individuais da criança, tá tudo bem, tá? Agora, respeitar o momento da criança não é assim, deixa lá, o Deus dará, o dia que a natureza decidir agir, eu vou e desfraldo. Não é isso, tá, gente? Respeitar o momento da criança é observar em qual momento da etapa do desenvolvimento ela está, se está dentro do que é esperado, e mais importante de tudo, o que você pode fazer para estimular, para levar ela a ter esse aprendizado, para levar ela a chegar lá nesse processo, porque você simplesmente, tem que respeitar o momento da criança, então eu vou ficar aqui sentada, de braços cruzados, esperando o belo dia que ela vai chegar para mim e falar, quero fazer xixi no vaso. Gente, isso não vai acontecer, né? Então, assim, respeitar o momento da criança é você observar o seu filho, mas estar atento ao que ele precisa aprender dentro daquela faixa etária, dentro daquela etapa que ele está, né? E não simplesmente deixar o Deus dará, tá? O processo de desfraude, ele é um processo, então, complexo. O processo de desfraude, ele é complexo e exige uma observação muito atenta e muito cautelosa da criança, tá? É importante respeitar o momento de cada criança, sempre verificando se a demora nos sinais é uma falta de estímulo ou se é realmente ainda uma imaturidade. Tudo isso pode ser compensado com o aprendizado, tá? Tudo isso a gente pode estimular na criança. Muitas vezes, a pressa em desfraldar é do adulto, e querer forçar um processo como esse pode trazer consequências negativas para todo mundo. Então, se você tiver com dúvidas, sempre procure um profissional. Um médico pediatra ou um psicólogo pode te ajudar a identificar se já é um bom momento para o seu filho encarar esse desafio e se sentir vitorioso com essa nova conquista. Isso que é importante, né? Que o processo seja leve, seja mais tranquilo possível. Claro que toda mudança causa uma baguncinha, mas que seja, vamos dizer assim, com o menor prejuízo ou a mínima dificuldade possível, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Além de toda a experiência que eu tenho, de tudo que eu já li sobre a questão do desfraude, eu trouxe também alguns dados mais científicos, né, de estudos ali dessa fonte aqui, ó, Incopresa e Intervenção Psicológica, é um artigo científico, é uma revisão da literatura de estudos em pesquisas em psicologia que tinha na época sobre Incopresa e Intervenção Psicológica, tá? A publicação é de 2015 e foi feita pela Universidade do Rio de Janeiro. Ela está disponível nesse site, se vocês quiserem, né, copiar e colar e dar uma lida no artigo, enfim, tá aí a fonte para vocês. Espero que eu tenha contribuído. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. E fiquem comigo aí para as próximas aulas. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao desfraude, vocês podem, né, mandar para a minha dúvida abaixo da aula, entrar em contato comigo pelas redes sociais, ou também nas nossas aulas Tira Dúvidas, tá bom? Muito obrigada por estar até aqui comigo. Um beijo. Até a próxima aula.